A voz. O link você vai jogar. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas. As principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua audiência. É um prazer grande ter você aqui conosco, valeu minha gente, obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Hoje, dia 10 de dezembro de 2021, Natal tá chegando, hein, pessoal? Eu tinha dito para vocês ali em 2 de janeiro, se não me engano, nosso primeiro programa de 2021, que o Natal estava pertinho, estava chegando, vocês não acreditaram, riram de mim, né? Pois é, então. Olha o Natal aí, ó. Eu já acho que já está mais perto até do que o Natal do ano que vem, né? Mas é isso, gente. Vamos lá. Recebendo hoje aqui no nosso programa, minha amiga, aliás, minhas amigas e professoras, Fátima Monteiro e Marlene Osório, conversando aqui conosco. Marlene já é cliente do nosso programa, já esteve aqui em outra feita, né? Conversando também sobre educação. Marlene é essa morena de olhar expressivo e simpática que você está vendo aí. E ao fundo, minha amiga Fátima, Maria de Fátima Monteiro, que eu tive o prazer de entrevistá-la lá na Rádio Sandê. Tempo que eu não converso com Fátima, né? Algumas lives por aí ao longo né? De vez em quando eu entrevistava ela também. Mas no estúdio, foi lá na Rádio Sandê. Há bastante tempo, antes de eu estar aqui, eu estou aqui na Rádio Jornal, já tem 7 ou 8 anos mais ou menos, né? Olha que tempo que faz isso. E estamos hoje nos reencontrando. Elas são diretoras do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, do Núcleo Rio Bonito Silvio Jardim, né? E vão conversar conosco aqui hoje. A pauta principal, as eleições que estão vindo aí, e também uma forma de prestar contas daquilo que elas têm desenvolvido ao longo desse mandato que estão tendo à frente do CEP, né? Vale lembrar que o CEP, que é o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, não tem um presidente, um comandante, você tem um colegiado de pessoas, né? E Fátima e Marlene fazem parte desse colegiado que comanda o CEP, que atende os servidores, sejam eles estaduais, sejam eles da rede municipal de Rio Bonito e Silva Jardim, né? É a nossa pauta hoje aqui. Agradecer a presença dessas duas figuras aqui conosco. Estariam conosco aqui também a Eliane e a minha amiga Lourdinha, mas estão em sala de aula, né? Estão dando aula no horário, delas não combinou com o nosso aqui. Então, minha gente, vamos aqui conversando com as nossas duas convidadas aqui. E vamos aos boa tarde, né, Fátima? Chega bem pertinho desse microfone aí, para você dar o seu boa tarde para os amigos que estão nos prestigiando. Seja bem-vinda. Obrigado aí pela visita. Ok, obrigada. Uma boa tarde a todos, né? E a gente está aqui para fazer o nosso melhor, né? E também convidar todos para as eleições, né? E temos até o dia 16, né, Flávio, para as pessoas
se filiarem, né, caso queira participar das eleições de diretores do sindicato. Então a gente está aqui hoje para dizer assim, boa tarde, né, com toda a energia, e também para fazer esse convite e para, né, falar do que foi feito, né, durante a nossa gestão. Porque hoje eu estou aqui, eu e Marlene, mas vocês sabem que é uma direção colegiada, que também tem os nossos amigos, né, que estiveram com a gente durante toda essa jornada. Perfeito. Vamos ao boa tarde da minha amiga Marlene, que está no microfone número 4. Marlene, prazer recebê-la aqui. Fala bem pertinho do microfone para a gente captar bem sua voz. Obrigado pela sua visita aqui. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Vamos aqui hoje, né, tentar fazer essa prestação de contas aí. Encerrando também mais um ano, mais um mandatozinho, esperando que outras pessoas, né, se candidatem e que estejam lá também, prestando serviços aos nossos colegas professores. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Marco Antônio Martins. Boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo. Meu amigo Davidson, que estava lá em Portugal e veio passar férias aqui no Brasil, dizendo que, boa tarde, meu amigo, seu presente está aqui. Eu trouxe seu vinho do Porto. Que beleza, hein? Direto do Porto, né? Davidson, vamos providenciar o meu encontro com você e com o vinho do Porto, né? Passa por aqui também. Obrigado, Davidson. E seja bem-vindo ao Brasil e a Rio Bonito. Nosso amigo Adalmir Cardoso, secretário de Educação do município de Rio Bonito, passa aqui dizendo: equipe comprometida com a educação da nossa cidade, contribui muito com a nossa gestão, nos mostrando os anseios dos servidores municipais. E eu quero aproveitar essa fala aqui do secretário Adalmir Cardoso para dizer o seguinte aqui, para abrir espaço para as nossas queridas convidadas aqui. Eu lembro que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele disse numa certa feita que a política não precisa ser um esporte sangrento, né? E eu adaptei isso para a democracia, não precisa ser um esporte sangrento, né? E eu estou vendo aqui o secretário de Educação, e nós temos aqui representantes do sindicato dos profissionais de educação. Comumente existe uma relação meio que conflituosa, né, entre governo e sindicato, sindicalistas e governo, e aqui eu vejo uma relação, parece que harmônica, né, pela fala do nosso amigo Adalmir, nosso secretário. E às vezes as pessoas acham que o sindicato só funciona se estiver dando porrada, soltando bomba, foguete, fazendo piquete e etc., botando fogo na pracinha, tocando fogo na porta da escola, aquela confusão toda que nós conhecemos, né? E passa com nariz de palhaço no desfile, um passa com formiga nas costas, outro passa carregando mandioca. Então, assim, tem aquela fala de, mas fulano não fez nada porque não tem essas aparições midiáticas, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, abrir espaço. Obrigado, Adalmir, pelo seu comentário, que me permitiu fazer essa pergunta, que ela ficaria lá na frente, mas eu já começo por aí. Existe, então, uma relação boa de cordialidade com o secretário de Educação, Marlene? Já que você pegou o microfone, eu senti que você está ansiosa para falar. Não, com certeza existe sim. E, assim, a nossa prática não é de brigar. Nós sentamos, nós conversamos, nós procuramos, assim, a harmonia. Eu acho que com a conversa as coisas se resolvem com mais facilidade. Quando você chega, começa a quebrar, começa a agredir, começa a xingar, fica mais difícil. Né? Mas quando você quer entrar num bom entendimento, você tem que sentar e conversar, debater os assuntos, né? Procurar a melhor forma de trazer o melhor para os nossos colegas professores, né? O diálogo sempre é um negócio assim, sempre muito bem-vindo em qualquer situação, do casamento às relações, né? Se não tem diálogo, né? Fala, Fátima. E as pessoas confundem, né, o debate saudável com o embate e o conflito. Essa gestão, né, que já começou com Cirlei era mais aguerrida, né? Ela tinha a forma dela de buscar. Só que a equipe que entrou, né, depois de Cirlei, a gente busca o diálogo.
Isso não quer dizer que a gente aceita tudo que o prefeito fala, o secretário de Educação fala. A gente ouve da mesma forma que eles também nos ouvem. Se as medidas não forem tomadas, aí a gente vai buscar o que é de direito. Eu sempre coloco para a Dalmi, né, e também para a ex-secretária de Educação, que você buscar o seu direito, ele que você deve buscar o direito. Tem que buscar. Tô nervosa, gente. Baixa um pouquinho o microfone dela. Não, mas aí não vai pegar bem a voz. Pega, tá se mitonando lá. É? Vai Só lá. baixar um pouquinho. Beleza. Dicas do Eurivaldo Silva. Vamos lá. Segue aí, Marlene ou Fátima. Não, vai, Fátima. É porque eu sempre coloco o conflito pelo conflito. Nós não somos pelo conflito, somos pelo direito, né? E quando a gente vai com pauta, né? Tudo colocado através das assembleias pelos servidores, né? E a gente vai em busca de resolver aquela pauta. Se não resolve, aí tem a primeira reunião, tem a segunda, né? E se a gente vê que não tem solução, buscar... Não teve acordo, né? Isso aí, buscar o Ministério Público. Mas isso não quer dizer que a gente está contra o governo. A gente está a favor do servidor, né? Da causa do servidor, que é diferente. Aí, às vezes, as pessoas pensam que o embate pelo embate é que é o canal. Só que isso acontecia nas outras gestões, né? As pessoas faziam o protesto, os atos, mas não tinha aquela fundamentação. Essa é a diferença dessa gestão que está agora. Porque a gente faz o ato, mas o ato é para fundamentar o que a gente está buscando, né? Não é uma coisa solta, tem pauta, tem ata e tudo registrado. Porque as palavras o vento leva, né? E o que está em documento, ela faz valer o seu direito. Isso faz muito sentido. Dias atrás eu passei ali na subida do Baião, né? Na antiga oficina de Mutuca ali para a Serra do Sambê. Estava uma escuridão desgraçada lá, gente, né? Aí eu passei, tirei uma foto e mandei para o secretário de obras. Rapaz, olha como é que está escuro isso aqui. Precisa de uma atenção aqui para trocar as lâmpadas e tal. Mandei direto para ele. Meia hora depois, me vem uma foto do mesmo lugar com a luz acesa. E o secretário falou, Flávio, a equipe já passou por lá e já resolveu o problema. E passou mesmo. No dia seguinte eu passei lá, a luz estava acesa, né? A lâmpada estava acesa. O cara foi lá e trocou, né? E às vezes quando as pessoas falam assim, Flávio, hoje você não dá mais tanta porrada no Facebook, no governo, porque a gente tem acesso aos caras e quando você manda uma pauta, é atendido, né? Então assim, para que eu vou publicar no Facebook uma reclamação sobre iluminação pública, se naquele momento que eu vi o problema, não sei coisas que eu não vi. Se eu não vi, não vou falar, que eu não vi. Mas essa, por exemplo, que eu vi, no meu bairro, inclusive, mandei direto para o secretário meia hora resolveu o problema. Então, qual a necessidade de arrumar o confronto, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos o que vocês estão dizendo. Se existe espaço para dialogar, para conversar, para dialogar, trocar ideias, né? É claro que existe ali um puxa para lá, um puxa para cá, o sindicato defendendo a categoria, o governo defendendo o seu ponto de vista também, isso é lógico, é natural, faz parte do processo democrático, mas não tem necessidade daquela pancadaria. Do cabo de guerra, né? Se tem essa possibilidade, né, Marlene? Mas às vezes muitos militantes procuram o conflito, por quê? Porque sem o conflito, as pessoas geralmente não ficam sabendo. Não tem promoção, né? Não tem promoção. Então, às vezes, é preciso haver aquele conflito para que a população saiba, para que o povo saiba que estão lutando por aquilo. E aí também aquele negócio, às vezes o governo também não entende e não dialoga, então você faz o conflito para gerar, para fazer o cara passar vergonha e ver se consegue sentar para conversar. Porque aí a mídia fica sabendo, aquilo é rodado para lá e para cá. Então as pessoas, não, está acontecendo isso. E se não houvesse conflito, às vezes, ninguém fica sabendo de nada. Aí você é tido como, não está fazendo nada, ninguém está sabendo de nada. É o caso. Perfeito. Perfeitamente compreensivo, né? E obrigado ao Adalmir que está aí nos acompanhando e nos prestigiando. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a Soraya Sampaio. Boa tarde para você, Soraya. A Soraya escreve aqui, equipe comprometida com os servidores, né? Lembrando que ainda estão ausentes aqui dessa nossa conversa a nossa amiga Eliane e a nossa amiga Lourdinha, né? Que são também
integrante dessa diretoria do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o núcleo, no caso aqui, Rio Bonito e Silva Jardim. Queria que vocês falassem um pouquinho, um abraço para Sheila Santos e um abraço para Denise Figueiredo também, que estão nos acompanhando, sobre essa lógica de funcionamento do CEP, né? Essa situação de não ter um presidente, às vezes as pessoas estranham, né? E aí é nomeado como presidente, às vezes aquele sujeito do colegiado que faz mais barulho, aí, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Não. É nomeado pela população, porque esse cara que aparece mais, Marlene, que você falou ali, que tem alguns que acabam aparecendo mais por causa dos seus movimentos, e aí a pessoa que não conhece essa questão do colegiado, fulano é o presidente. Mas não é presidente, na verdade ele é diretor como os outros, aqui ele aparece um pouco mais. Não, nem questão de aparecer. Na questão do sindicato, é que tem a coordenação geral, né, e são secretarias. Eu faço parte da coordenação geral e Eliane é minha suplente. Então, automaticamente a gente é a responsável, a que coordena, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem mais... É o mesmo peso. Né? Mais o peso é o peso que mesmo. Marlene, Porque que todas já as decisões, elas são tomadas no Em colegiado. colegiado. Aí tem Marlene, que faz parte da Secretaria de Finanças, né? Só que a gente é um número pequeno. Então, quem está na coordenação acaba assumindo a parte administrativa junto com Bruna, né? Que é a nossa secretária. E ela, no caso, ela é uma funcionária do assumir núcleo, várias né? funções. Por falta de pessoas, de diretores, né? Porque, assim, muitos falam, né? Mas não se coloca a serviço, porque é um trabalho voluntário, né? E como eu falei, o estatuto aqui do município dá direito à licença sindical para 2 diretores do sindicato que estão na coordenação. No caso, o coordenador geral e o suplente, né? Então, a gente teria pelo menos assim, algo favorável, né? Que teria que ser para todos os diretores e não para 2. Agora você falou uma coisa interessante, acho que vale a pena, né, a gente falar um pouquinho sobre isso. Então não tem remuneração? Não tem ninguém ganhando, não tem ninguém ficando rico e lá? E aí dizem, né? Cobra da gente, vai para as mídias, só criticar, quando a gente está fazendo o máximo do máximo, né? Se doando o máximo do máximo, e a gente não vê esse retorno. E quando a gente coloca que o CEP somos todos nós, isso é fato. Então, a pessoa que diz que a gente não faz nada, ela não participa da Assembleia, ela não está nos atos em nada que está sendo feito pelo sindicato. Então, ela fala por falar, não por entendimento, né, e por causa. E isso é muito ruim, porque acaba afastando as pessoas, né, de se doar, de prestar esse trabalho, de fazer esse serviço, de servir, né? Porque eu comecei lá atrás, né, e foi o trabalho de Cirlei, de Liane, de Alexandre, né? Na época de Davi, Marlene. Salvador também. Não, foi antes disso. Não, Davi foi antes, né? Aí depois que nós entramos. E eu fazia parte das comissões. Nunca que eu ia pensar que eu ia ser uma diretora de sindicato. E eu fui pela causa, né? Porque eu achava que tinha que fazer alguma coisa. Porque um município que o professor recebia menos que um salário mínimo, como salário base, ainda tinha aquela humilhante regência de R$200 que as pessoas brigavam para poder ser professor de alfabetização, para ter um valorzinho melhor. Então aquilo era humilhante. Então eu fui pela causa. E eu espero que eu tenha inspirado outras pessoas também a ir pela causa. Porque nós que estamos agora, nós vamos sair todos, né? Porque o sindicato, ele não é para pessoa perpetuar no cargo. O CEP, ele tem mandato de 3 anos e você pode ser reconduzido por 3 anos. E depois você tem que se afastar para outras pessoas, né? Como se diz, um se doar, dispositivo, né, que foi criado, logicamente, para haver essa oxigenação constantemente. Isso aí, né? Que o acaba que a gente vê nos outros sindicatos é não ter essa renovação e se tem um mau gestor ou um mau diretor, aquilo se perpetua para a vida inteira. Então, o CEP, ele quis... Quando eu trabalhava na enfermagem, tinha um tal de Seu Pereira, que era do sindicato nosso da saúde. Rapaz, ele já era um velhinho, né? Era bem velho, devia ter seus... Era bem velhinho mesmo. E o pessoal dizia que aquele velhinho era presidente do sindicato desde a época que eu não tinha nascido. Eu saí da enfermagem, hoje eu sou jornalista, e o Seu Pereira continuou lá, né?
É mesmo Matusalém. Mas é isso que você Isso falando. no CEP não existe, né? Até, Obrigatoriamente existe isso aí, um até no processo. grupo foi Existe colocado. processo eletivo, tem a eleição, entendeu? Daquele período certo. Como acredito também que os outros sindicatos também têm eleição, Sim, só sim, que sim, tem sim. o presidente, o vice-presidente. Mas aí o você tem diretor, esse freio de arrumação aí que não deixa o cara ficar eternamente. Isso que eu queria dizer. não. Você ficou 3 anos, foi reeleito por mais 3, obrigatoriamente tem Ele que, se afasta, tem depois que ele desocupar o beco para Quer dizer, nós poderíamos sim concorrer em outro município, Sim. não nessa Não, mesma Rio base. Bonito. Entendi. Entendeu? Eu assim. Você pode até futuramente voltar a ser, mas Sim, tem que dar esse tem que intervalo dar aí. esse de- espaço. Nesse município, intervalo. no caso, como a gente tem aqui em Rio Bonito, eu posso me candidatar em Macaé, Rio das Isso. Ostras, No outro Casimiro, núcleo. Ah, tá. entendeu? Entendeu? Tanguá, se eu fosse servidora lá. Sim. Né? Porque a condição é você ser servidor naquele Você município. tem que e tem que ser, ser tá. morador também naquele município. Ah, não servidor, basta, então, ser residente, servidor. residente. Ah, tá. Isso eu não sabia. Por exemplo, que tem uma galera de Rio Bonito que trabalha em Tanguá, né? Ou seja, embora trabalhasse em Tanguá, ele não morando lá, então ele não tem o direito de ser. Não, para Tanguá não. Para participar do CEP de Tanguá, Teria que tem morar. que ser servidor de Tanguá e residente de Tanguá. A não ser que ele seja do Estado. Aí é outra coisa. É. Agora, Que é o de meu município, porque Perfeito. Marlene, ela poderia, né? Porque Sim. ela é do Estado. Agora, quem é do município precisa Eu residir assim, no eu já vim município, ser mais servidor pro do sindicato, que eu já fui mais da época dos embates. Eu sou mais de ir para aquela Assembleia do Rio, para ir nos atos no participar dos Rio, atos. entendeu? E lá o que era legal mesmo, de tomar Borrachada da borrachada polícia. da polícia, tudo isso já fiz. Não vai ficar contando sua Mas idade assim, aqui também, né, Mané? mas assim, Não precisa entrar mas nessa- só que eu nunca fui muito daquele enfrentamento ali. Na hora que começava eu já, esquivava, Porque né? o CEP, né, são várias correntes. E são CEP muitos anos central já também, né? E mais de esquerda. Né? Não quer dizer que eu sendo de direita ou outra. Não estou dizendo que eu sou de direita, não. Sim, Eu tô sim, assim, sim, um sim, exemplo, né? Que eu não possa ser um diretor de sindicato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que lutar pelo funcionalismo, pelos seus direitos. Agora, a sua crença política é outra coisa. Um abraço aqui para minha amiga Elanilza, que também está nos acompanhando aqui, dando boa tarde. Abraço, Elanilza, seja muito bem-vinda. O assunto, minha gente, para você que chegou agora em nossa pauta, o tema é educação, né? Que estamos aqui conversando com profissionais de educação, que representam o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP, e precisamente a moçada do núcleo que atende os municípios de Rio Bonito e Silvio Jardim. Lembrando ainda para você que você pode ser tanto da rede estadual quanto da rede municipal, você tem direito a participar, né? Você pode se sindicalizar. E a moçada do setor privado? Como é que funciona a moçada do setor privado? Aí tem Das um escolas. sindicato próprio. Ah, tem um sindicato próprio já que das- no caso, é o núcleo de Macaé também que atende. Né? Ah, tá. Tem a diretora de Macaé. Eu só sei disso porque na época da pandemia a diretora de lá entrou em contato comigo por causa das questões das escolas particulares, né, e o protocolo de retorno. Né? Perfeito. Aí eu fiquei sabendo que as escolas particulares, a direção é em Macaé. Entendi. Bom, uma das razões de estarmos recebendo também aqui as nossas convidadas é que até o próximo dia 16 de dezembro, quinta-feira que vem, estão abertas as inscrições para você se sindicalizar. Então, atenção, minha gente, para você se sindicalizar, se filiar ao CEP, para poder participar do processo eleitoral que vai substituir essas pessoas que estão aqui, né? E aí é importante, assim como nas eleições aí para prefeito, vereador, presidente, deputado, o sujeito tem que estar filiado a um partido um ano antes do processo eleitoral, né? Vai lembrar isso. Você tem que estar filiado num partido político até um ano antes das eleições para poder participar. Né? Também tem esse tempo de carência, digamos assim, aí com a questão do CEP. De 3 meses. De 3 meses, né? Então as eleições vão acontecer em março de 2022, 16 e 17 de março de 2022, para escolher a nova diretoria, né? A composição aí da nova direção do CEP, mas para participar dessa brincadeira, não é de chegar lá, levantar o dizer, eu quero estar. Não. Primeiro tem que se sindicalizar, né? Tem que se filiar ao CEP. E segundo,
você precisa estar filiado até 16 de dezembro, que é a próxima quinta-feira. É mais ou menos isso? Isso mesmo. E a contribuição é mínima. Tem gente que fala que paga o sindicato, mas não paga. É uma contribuição mínima que você faz de 1% do seu salário bruto. Mensal, anual, Mensal, como é que é? mensal. Aquela por ano caiu, né? Mensal. Não. Aquela- É 1% do que você ganha no bruto mensalmente. Não, antigamente tinha um negócio do desconto anual, né? Além do mensal. Não, isso o CEP nunca Aquela, recebeu. aquela sendo Isso sindicalizada. aí é só ou não. para os Que sindicatos. caiu na época do governo Temer, né? É, mas o CEP Ah, o CEP abriu não mão de... recebia Não, isso. o CEP ele só tem a contribuição de 1% dos Mensal. seus servidores filiados. Ah, sim. Sempre acusa a gente de receber isso, receber Sim, aquilo, sim, ter sim, dinheiro sim. sobrando, a gente não tem. O dinheiro que entra é do servidor, a contribuição dele de 1% mensal. 1% de quê? Do salário mínimo, do Salário salário bruto, base? salário Ele base recebe. dele. O bruto. salário Salário dele. base, é. Tá, Se ele ganhar 5 mil, 1% de 5 mil. Se ganhar R$1.000, 1% de R$1.000. perfeito. Hoje nós temos, Fátima e Marlene, aproximadamente quantos sindicalizados aí no nosso núcleo local aqui? Só a Bruna pode te dar essa Não, resposta. aproximadamente. Acho que é... Mais de 100, menos de 100, Tem, Não, mais? tem bastante. Chega a ser 500 tem- pessoas? Não, acho que chega a ser 1.000. Tem mais. É mais de Sindicalizados? 1.000. Tem É mais. porque também tem do Estado, não é só... Sim, sim, sim. E Tem também, mais. assim, Cirlei conseguiu... Muitas adesões? E também no nosso mandato também muita gente se filiou, porque tem a questão de umas verbas que tinha que receber, né? E tudo isso é condicionado se é filiado, porque o sindicato, o CEP, ele atende o filiado. Tanto é, o judiciário também, ele só atende quem é filiado. Às vezes as pessoas, né, ficam... mas se ele não contribui, como que ele quer ser atendido, Aconteceram Sim. muitas filiações antes da pandemia, né, bem antes, porque havia uma verba do Nova Escola que o governo estadual deixou de pagar, né? Aí, Havia não, tem ainda. não, né? havia na época que eu digo, porque veio aquela notícia, tem um dinheiro para receber, e muita gente até hoje também já está sem receber, apesar de já termos ganho a causa, o governador não pagou ainda. Então muita gente que já não estava afiliado mais, voltou, fez a filiação novamente, para poder contar com o apoio do jurídico do CEP para poder entrar nessa ação. Ou seja, além então do apoio jurídico a esse servidor que por acaso sofre um assédio moral, sofre qualquer tipo de problema, tem também uma moçada que, alguns sindicatos que tem dentista, tem médico, não sei o que, o CEP tem Não, essa o parada CEP também? Não, o nosso não. O nosso é mais para o setor jurídico É só mesmo. questão do jurídico É, do mesmo. jurídico, Jurídico qualquer e amar coisa o servidor, que aconteça, né, na escola, né, com o servidor, então tem o setor de Essas jurídico. histórias que nós temos aí, de vez em quando sai aqui em Rio Bonito, graças a Deus, eu nunca vi isso, mas a gente vê direto aí o aluno que jogou uma cadeira em cima do professor, o pai do aluno que foi lá e tentou agredir o profissional de educação e Conselho tal. Tutelar e Ministério Público. Mas o jurídico ampara. Sim, isso que eu tô sim, falando. jurídico ampara, sim, com certeza. Esse jurídico que você está dizendo Sim, que atende ampara. nessas Isso. E a situações gente, também, quanto né? diretor do sindicato, se houver denúncia, que isso tem que deixar bem claro, que o CEP ele só age através da denúncia, não é, aconteceu isso, não. Tem que ter a denúncia formal do servidor, né? Aí a gente vai no lugar, né, vai ver o que aconteceu e tomar as providências necessárias, né? Se tiver que acionar o jurídico, a gente vai acionar sim. Beleza, então minha gente, eleições lá em março de 2022, 16 e 17, mas o cidadão para concorrer, ainda tem esse detalhe ainda, para concorrer aos cargos tem que estar filiado até 16 de dezembro e para votar até 5 de janeiro, não é isso? É. Confere aí se a minha cabeça tá boa mesmo. Você que me deu a colinha, inclusive, Fátima. Vê se eu decorei. Jornalista geralmente Eu não decora. trouxe, não. Mas a eleição será realizada no dia 16 e 17 de março. Não é isso? Tem que estar filiado até 16 de 16 de dezembro dezembro. para concorrer. Isso. Isso. E Mas para para votar é 15 janeiro. de janeiro. 15 de janeiro, isso aí. De Então, 2022. ou seja, então 2 meses antes tem que estar afiliado para quem só vai votar e 3 meses antes para quem pretende concorrer. E como é que se dá esse processo? O sujeito que quiser fazer parte dessa quer ser um dos diretores do CEP, tá? Como é que ele faz? Qual é o processo, Fátima? Tem a chapa do CEP Central, da qual a gente participa junto, né? Aí, no caso, a direção que se encontra agora é que vai ver qual chapa o núcleo de Rio Bonito vai participar.
Pode ser através de uma única chapa, que é o que a gente sempre fez, né? Porque Rio Bonito não tem assim, um número grande de candidatos, né, para formar uma chapa única. Chapa única não, outra chapa, né? Mas, então a gente sempre fez. Porque geralmente são várias chapas concorrendo. Aí o CEP Central lá já tem essa divisão das chapas e os núcleos acompanham uma dessas chapas. Entendi. Entendeu? E lá também, por exemplo, não vai ser uma chapa só que vai gerir esse período. São várias chapas, né? E ali várias pessoas estarão gerindo tudo ali. Mas, da mesma chapa. Pelo que você está falando, e acho importante ressaltar, no caso, quem coordena toda essa operação, esse processo eleitoral, é o CEP Central. É o CEP Central. Não é vocês. Não, o CEP Central. Perfeito. Entendeu? Então, acho que é bom dizer isso também, porque... Para não ter aquela situação de, porque esse pessoal aí vai puxar para lá, vai puxar para cá. Não, tudo que nós resolvemos aqui é sempre com a anuência do CEP Central. Tudo Entendeu? vem de lá, porque estava acusando a gente de não ter colocado, né, o calendário, que a gente teria que já ter, como que fala, apresentado antes. Só que a gente não tem essa autonomia. Alguém reclamou, certamente, que não teve transparência, que esse negócio de transparência... Com certeza. Essas coisas horrorosas. Esse papo de transparência é um negócio que virou meio que moda, né? Você não tem o que dizer, reclama que não tem transparência. Não tem transparência, mas nós somos regidos pelo CEP Central. Então, tudo que é resolvido vem de lá. E a gente recebe Tudo por e-mail, vem né? de lá. Eles mandam e-mail, eles ligam. Fico imaginando, inclusive, nesse tempo de pandemia, isso acabou ficando ainda mais complexo. Né? Remoto. Porque... Tudo remoto. Tudo remoto. Remoto. Aí gerou... As reuniões virtuais, as assembleias virtuais, não deixamos de Essa fazer assembleia nada. que aconteceu em 18 de novembro, que está aí na sua colinha, ela foi virtual também. Virtual. Tá. Porque a gente ainda tem muita dificuldade nessa questão da aglomeração. E tem uma sábado amanhã. Essa da manhã é para a gente tirar os representantes que estão aqui, dessa É uma comissão que eleitoral, vai pra fiscalizar a eleição. Que seria sábado passado. Isso aí. E aí foi... E que não teve cobra, Não não apareceu teve. um inscrito. Olha só, cobra da gente tudo. Não teve um inscrito. Mas na hora de estar a serviço, você não vê o mesmo comprometimento e a mesma responsabilidade. então foi colocado para amanhã porque não apareceu ninguém. Isso aí. Não, E a gente solução. precisa de no mínimo 3 representantes. Mas o povo não estava reclamando que Que a gente não tinha. vocês estavam escondendo, não sei o que, tal, já É estava... um absurdo. Até foi Mas levantada a suspeita, né, Maria? Que a gente as queria ficar reclamações no sempre cargo. vão existir. Sempre vai ter reclamação. Por mais que você esteja ali fazendo, vai ter Não, mas reclamação. eu acho a reclamação muito salutar. Tipo, Marlene, eu não gostei do seu penteado, então não gostei, tal. Beleza. Mas eu acho que o cara tem esse direito agora. Verdade. Eu não posso reclamar do seu penteado sem ver o seu penteado, né? Exatamente. Se eu não fui lá. Exatamente. Que é mais ou menos o que eu entendo que está Aí acontecendo. você então. pede para haver inscrição, diz que tem que haver uma comissão para poder fiscalizar essa eleição, e as pessoas reclamam e simplesmente não aparecem. Isso me faz lembrar aquele sujeito que reclamou da SEDAI, quando... Aliás, reclamou da SEDAI não. Deixa eu trazer um exemplo melhor. Vou usar aqui o meu parceiro comercial aqui, que é a Connect Internet. Na entrevista que eu fiz aqui com o Felipe da Connect, ele contou que um sujeito ligou lá para a Connect, falando horrores, xingando a mãe de todo mundo, que a internet estava uma porcaria, que não sei o que, tal. Atende esse cara aí, manda o carro lá. E aí quando o carro da Connect chegou lá na casa do sujeito, ele não era cliente da Connect, ele era de outra... Era cliente de uma outra empresa que presta o mesmo serviço. E aí o cara já tinha xingado a mãe de todo mundo, ido na loja, tentou bater nas meninas da recepção. Ou seja, para quem passou e viu aquele salseiro lá, ficou achando que realmente o serviço prestado pela Connect não estava prestando, né? E aí, pois eu estou vendo isso no relato que vocês estão comentando aqui, porque por vezes tem gente que manda mensagem para mim reclamando do CEP, papapá. Eu pergunto, irmão, mas você é sindicalizado? Não sou não. Essa é a questão. Ué? A pessoa nem sindicalizado vai lá criticar e jogar pedra na gente. Se tá CEP jogando não pedra, faz é porque a nada. árvore deve ser frutífera, né? Porque E olha... boa fruta, né? Com certeza. O CEP não faz nada. Você é filiado? Não, mas eu estou com um problema assim, mas quero resolver, o CEP tem que Mas não é resolver. filiado. Não é assim. Não é assim. Isso me fez lembrar outra conversa que eu tive com o seu André, presidente da CDL. E aí seu André disse que determinado setor comercial da cidade
foi lá na CDL reclamar de uma determinada situação que estava acontecendo, que estava impactando negativamente na atividade deles. Aí o seu André olhou e falou assim, ó, nenhum dos senhores são filiados à CDL. Nenhum dos senhores estão aqui nos quadros de empresas que ajudam a custear a CDL. Então, passar bem. E aí quiseram brigar com o seu André, etc. e tal. Cara, o seu André está certinho. A Câmara de Dirigentes Lojistas ela representa os comerciantes que são filiados àquele órgão. O cara que não é filiado, lamenta informar. Vai ter que procurar a polícia, sei lá, dependendo. Agora que você está focando nessa questão, a questão do piso, né? Que foi pago em 2018. E aí ficamos sem o reajuste de 12,8 que foi dado, né? E que a gestão anterior não cumpriu. E aí a gente tem judicializado tanto a questão do salário, né, o piso desse retroativo, e também desde 2015 que Maiara entrou, né, na justiça requerendo advogada, isso, jurídico, vou colocar assim, né, fica jurídico, mais fácil. Requerendo o que a gente tem direito desde 2010, né, que foi quando foi aprovado o piso nacional e que Rio Bonito não cumpriu. Então a gente tem como que fala, Marlene, agora eu fugi o nome, esse processo, né? E é um processo físico. Então, nesse tempo de pandemia, os processos físicos eles ficaram meio que engavetados. Então, só andou... o próprio judiciário parou. Isso aí, né? só andou... Só aquilo que era estritamente e voltado para o Covid, inclusive. Isso, e só andou o que eles dizem que é online, né? Que é o caso do reajuste dos salários, que é causa urgente, isso andou. Por isso que a gente conseguiu, tanto mesmo que eles acham que não foi, mas tem lá, né, cafungando lá no prefeito e no secretário, no caso o processo e a determinação, né, que a justiça determinou que eles tinham que pagar na data base correta e fazer o reajuste, né, tanto para os inativos quanto para os ativos. E aí a gente tem esse processo de 2015, né, que o nosso jurídico entrou, reivindicando, né, desde 2010, né, que se a justiça tiver jurisprudência, a gente vai conseguir. E eu acredito muito nisso. Se der favorável. Né? Se der favorável. E a gente está sabendo que tem servidor entrando com causa particular, porque os advogados sabem que é uma causa ganha, então eles estão querendo lá os 30% deles. E quanto a gente já tem um processo judicializado, que só está esperando resolver essa questão da pandemia para se resolver. Né? Então os servidores não precisavam gastar um centavo para poder ter o que é de direito, porque a gente vai ter. Porque é uma dívida, né, que a prefeitura tem com a gente. São duas dívidas, uma dívida moral e uma dívida Ele vai botar monetária. o advogado particular... Vai levar os 30% Não, dele. Vai começar tudo... Não é nem questão de levar... Vai parar na mesma estaca zero, Isso, né? exato. Porque é o processo. O de você já está praticamente causa ganha, pelo que eu estou ouvindo aqui de você dizer. A gente não O cara pode que dizer entrar, coisa- o cara que entrar agora vai ter toda a tramitação de novo e vai parar no mesmo lugar. Se a pandemia ainda não vai. tiver resolvido, vai parar na mesma... É o mesmo caso desse processo Nova Escola, Nova que é do Escola. pessoal estadual. Então, muita gente colocou no advogado particular. Só que nós já ganhamos a causa e o governo não está pagando. Mas vai pagar, vai chegar. Vai pagar, um dia vai pagar, não sei quando, já está rolando há muitos anos. Aí, quer dizer, coloca o advogado particular, começa aquele processo e vai parar, o governo não vai pagar. O governo não paga para um ou para outro. O governo é aquela junção, Sim. né? De causas ali que ele vai pagar tudo junto. Tem Bom, como. eu quero inclusive aproveitar a oportunidade, 16 horas, né? E lembrando para você que está ligado aí no nosso programa, que eu participei ontem lá em Tanguá do lançamento da moeda social Citrus, né? E o prefeito Rodrigo Medeiros lá de Tanguá recebeu a rapaziada lá para apresentar, né, essa ideia, né, lá na escola de qualificação. Fiz uma entrevista com o Rodrigo Medeiros, que já está disponível, inclusive, na minha página, no meu canal no YouTube, para quem quiser acompanhar. E nessa entrevista ele deixou um convite para você que desejar participar, marcado para as 16 horas, são 16 horas agora, né? O lançamento do CRAS de Tanguá, ali no centro da cidade, em frente ao Bradesco, e também a Guarda Mirim, que já era um programa que existia antigamente lá em Tanguá, acabou, e agora vai ter a Guarda Mirim. Eu acho que é um
um grande acerto, né? Fica a dica para o pessoal de Rio Bonito. Guarda Mirim é um negócio muito legal, porque eu vejo aí, de vez em quando, as pessoas xingando o guarda municipal, mas eu acho que ninguém tem coragem de xingar um menino que chega e fala assim, meu irmão, você parou no lugar indevido, né? Comparar em outro lugar, etc. E tal, né? Guarda Mirim é uma coisa, além de gerar cidadania, disciplina, etc., para aquela criança que está ali participando daquele processo. Então, depois do programa aqui às 17 horas, eu vou lá acompanhar essa inauguração, né? Fica esse convite aí para você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo, lá em Tanguá, lançamento do CRAS, no centro da cidade, e da Guarda Mirim. Um beijo aqui também para Maria Olívia Andrade, que nos acompanha aqui, prestigiando aqui a nossa conversa, hoje recebendo Marlene Osório e Maria de Fátima Monteiro, representante do CEP de Rio Bonito, de Silvio Jardim, aqui no nosso papo aqui sobre educação e sobre as eleições que acontecerão lá em março, mas que o sujeito, para participar, para ter o nome dele, para concorrer a um dos cargos de direção do CEP, ele precisa estar sindicalizado e filiado até 16 de dezembro, ou seja, até a próxima quinta-feira. E aí, nessa reunião que teríamos sábado passado, que não deu ninguém, e aí foi adiada para amanhã. 10 né? horas. E aí eu pergunto para vocês, se não der ninguém de novo, Fátima, como é que faz? Aí a gente vai estar numa situação bem complicada, porque tem que ter os 3 representantes, entendeu? Mas e aí? Aí a gente pergunta a categoria, A né? categoria, vamos Porque enviar nós o diretores comunicado. não podemos, porque geralmente a gente porque resolve você- dessa sim, forma. sim, Nós vamos encaminhar o CEP Central, isso aí, Vamos fazer a ata, fazer a registro, ata, encaminhar. Não fazer houve o registro. interessado. É isso Não aí. houve, e aí o CEP vai ter que tomar lá as providências, o que nós vamos ter que fazer. E o que acontece com o Núcleo Rio Bonito? Em razão de não termos os representantes interessados em Isso substituir nunca vocês. aconteceu, É. né, até hoje. Então a gente espera que não aconteça, que eles se mostrem a serviço Provavelmente, e ô se Flávio, filiem, né? provavelmente, se não acontecer isso, vai acontecer a eleição de qualquer forma, Sim. É, e não vai podem ter- vir integrantes do Rio, para O poder... CEP, no caso, seria o ocupado Estado, por pessoas de beleza, o fora. Estado. É. Isso, pra gente, é muito ruim. Né? O ideal seria gente do município, que conhece o que acontece no município. Não é desprestigiando o trabalho pessoal do Estado, não. É porque a gente vê como que acontece agora. Por exemplo, a gente que é do município, a gente conhece as causas do município. É muito difícil a gente atender as demandas do Estado. Então, a gente só tem diretores aqui em Rio Bonito que é do município. Marlene é do Estado, mas é aposentada. Então, quando tem alguma demanda que é do Estado, a gente encaminha para o CEP Central. Mas se não tem ninguém do município para atender essa demanda, isso eu estou falando de ter candidatos, né, para diretores e não só dessa representação de sábado agora, porque quem tiver nessa comissão não pode participar da eleição. Nós, diretores, também não podemos participar da comissão porque a gente está saindo, né? Então a gente não pode se envolver com nada que é da eleição, né, que vai dar continuidade no caso, né? Para não acontecer o tal favorecimento, né? A quem está chegando. Porque o CEP ele faz tudo da forma clara, né, respeitando as leis, mais legível possível. Por mais que a gente tenha, né, esse contraponto que as pessoas acusam a gente de tudo, mas esquece até de ler o estatuto do sindicato, né, porque até minha licença sindical estava no grupo aí sendo debatida de forma leviana, né, desrespeitosa, quando na verdade a minha licença sindical ela foi conseguida através de um mandado, né, e por determinação judicial. Claro que não precisa acontecer dessa forma, mas no meu caso foi, né? E claro que isso há 6 anos atrás. Geralmente não é dessa forma. Geralmente a própria prefeitura já sabe que tem que ter essas pessoas do CEP em licença. E não né? acredito que essa E gestão aí vá geralmente vá não dá contra, esse né? tipo Essa de gestão problema. aí Entendeu? se É encontra feito um agora. acordo, né? Aquele funcionário entra de licença sindical e fica atuando pelo sindicato. Entendi. Essa ausência de pessoas para participar desse processo, segurar na alça desse caixão aí, inclusive, é uma das razões de você, aposentada, continuar na luta, né, Marlene? Porque eu acho que Fátima falou que agora você está mesmo aposentada. eu sendo aposentada, eu também tenho meus ganhos. Temos Existem os interesse. aumentos, Claro. entendeu? Eu tenho interesse nisso. Então, estar ali atuando, para mim, é uma forma de estar Não, mas mais eu digo perto. assim, você
aposentou, né? Poderia estar buscando... E ela soma muito pra curtindo gente. sua aposentadoria, apesar do seu trabalho que eu já te conheço há bastante tempo, mas podia estar curtindo sua aposentadoria, Poderia. estar na praia, sem estar se aborrecendo com essas coisas, E etc. ó, ela e vai tal. nas gosto, audiências, eu ela está gosto. sempre presente Entendeu? nas assembleias. Eu, assim, do pessoal daqui, eu sou uma das únicas que vai lá pros embates. Porque eu trabalho em Da Macaé, polícia. então eu não tenho como estar atendendo as Eu Assembleias gosto. Gerais do Centro Por outro Central. lado, estar aposentada não acontece igual houve com Eliane e Lurdinha, que não puderam vir Exatamente. para a sala de São aula, né? nossas Você parceiras em fica, tudo. você Eu tem estou essas sempre horas vagas pronta. para poder... Quando alguém precisa, eu tô de à toa. Eu posso Às ir. vezes eu tô lá em Macaé, Tô de surge uma demanda urgente, Marlene, estou à disposição. Bruninha, que é a secretária, ela, quando precisa de uma coisinha qualquer, de um mero... Marlene, você pode vir? Posso. Que às vezes, hoje mesmo, o Bruno Ou seja, está no CEP Central por fazendo outro- treinamento. Sim. Por outro lado, acaba sendo importante que quando tem essas furadas, você é sempre lembrada, né? Sempre. Ninguém esquece de você, né, Ninguém Marlene? esquece. Quando o zap chega de Não, mas a alguém gente do, também de lembra alguém umas do coisas zap, boas. você já sabe, é furada, né? Mas chega convite pro churrasco também, pro aniversário, Cara que chega. pra Às vezes chega, às vezes comer um bolinho de chega. chuva, chega também, Chega, né? Ah, às vezes então chega. pelo menos isso, né? Eu queria que vocês fizessem também, até para a gente poder acompanhar aí como se fosse uma timeline, né? Uma linha do tempo do trabalho de vocês, uma prestação de contas, né? Assim, ou pelo menos as situações mais assertivas e que geraram melhor conforto, melhor condição de trabalho para o servidor de maneira geral nesse tempo que vocês Eu estão. vou resumir assim, bem, falando. Fátima tá com a colinha. Eu fiz isso porque eu esqueço. Você é já muita sabia coisa. que ia ser perguntado. Não, e é algo que a gente realmente precisa falar, Sim. porque a gente não usa de politicagem, não, né? Não é o dito pelo dito. A gente Então, para quem diz que a moçada não trabalha do sindicato, vamos lá. Olha, elas têm algumas coisas a dizer, vou alguns colocar- serviços a mostrar. Mas assim, é o principal, né? Porque tem muitas demandas que a gente atende, tanto do Estado quanto do outro, que não está aqui. Mas aqui é o principal, principalmente o que foi a agenda do jurídico. Aquilo que foi mais impactante, digamos Isso. assim. Né? A questão de 1/3 de férias. Não foi a nossa gestão que entrou na justiça, né? Para conseguir que o servidor goze as férias já com a sua remuneração. Então, isso aconteceu há 2 anos atrás, né? Mas que só foi finalizar, né, a etapa de vigência agora, né? Que eu espero que esse governo que esteja, né? Que está, né? Vamos colocar assim, que ele honre, né? Porque o servidor ele tem que receber as férias deles antes de gozar. Se a gente tem as férias em janeiro, então tem que ser depositado junto com o salário de dezembro, né? Então, isso foi um processo que, acho que da época de Davi, que a gente só foi conseguir finalizar agora. Eu lembro que essa pauta é antiga, gente. Aí muita gente Oi, ainda pode? criticou, né, que não queria receber em janeiro, que preferia sim, outra coisa. Eu prefiro receber para gozar as minhas férias em Isso, janeiro. Mas assim, eu lembro que quando Eu eu nem trabalhava... sabia, né? Eu só tomei conhecimento Sim. Eu lembro quando eu trabalhava no hospital, nós recebíamos as férias quando saímos de férias. Por quê? Para você ir com dinheirinho no bolso para fazer uma viagem, para, sei lá, alguma coisa, né? Então por isso que recebe as férias antes de sair, né? Então você sai para as férias com dinheirinho no bolso. Vai fazer uma viagem, vai com a família para algum lugar, sei lá, alguma coisa que você vai fazer durante as férias. O propósito é esse. Você vai receber a grana depois que já voltou a trabalhar, o que adianta? É um troço meio que, se contar isso lá em Portugal, vão dizer que é piada de brasileiro. Tá de sacanagem, né? Então, realmente, eu concordo. Isso você aí. tem que receber Para um texto mim de foi um férias. ganho Você está saindo. né, justo, porque é lei. Também a questão de Rio Bonito é isso, é cumprir com a lei. Esses gestores anteriores, nenhum cumpria. Eu espero que esse que esteja, né, porque a gente está começando, tem algumas coisas que eles já atenderam da nossa pauta, então eu tenho como positivo, tanto o secretário quanto o prefeito, e eu espero que eu continue pensando assim, né, que eles nos ouve, né, nos atenda e que atenda a pauta. E aí, né, gente, dos eu acho que vale a pena servidores. vale a pena que um parênteses, né? Isso que você está dizendo não é porque você está recebendo, que o sindicato Não. foi comprado, que a gente não mas pode fazer. colocam isso. A gente não pode fazer um elogio que nego logo diz que porque está recebendo, que não sei o que. Porra, gente. A nossa gestão é transparente. Na verdade, né? vocês estão simplesmente fazendo elogio porque a
pauta foi atendida. É isso aí. Não é isso? E é fato. Basicamente isso. E a gente também não pode deixar de falar do UP da nossa gestão, que foi o piso, conseguiu o piso, mas isso não foi só um trabalho nosso, isso começou com o Cirlei, né, Uma luta lá as de trás greves, também. todos Já, os servidores antiga. junto. Então, eu não me coloco aqui como bambambam de nada. Eu segui dando continuidade ao trabalho que outros começaram e que a gente fundamentou e estamos finalizando. O piso é uma ação concreta que a gente finalizou. As pessoas não acreditam no Ministério Público, mas a gente só conseguiu o piso. Foram muitas idas. Isso aí, foram muitas idas. audiências cansativas, estressantes. Muitas das vezes eu pensava que eu ia sair de lá algemada, porque eu fui até, a promotora uma vez até me mandou calar a boca. Entendeu como que é a situação? As pessoas terem noção do que a gente passa, né? Que a gente deixa nossas famílias em casa. Às vezes é convocada, a gente tem que ir, né? Mas as pessoas não entendem. Aí eu me sinto chateado com essa questão de dizer que a gente não faz nada, né? Quando começa a apedrejar, não é porque o nosso trabalho não foi transparente, não. É essa injustiça, essa falta de... Falta de interesse também de Mas saber, é porque né? também, Flávio, muitas vezes um processo demora. A discussão demora. Às vezes o governo não tem dinheiro para te pagar. Tem que buscar aqui e ali. E a pessoa quer receber logo, a pessoa quer que o processo finalize logo. Mas não é assim. Demora. Principalmente Tudo quando é o demorado. Ministério Público, e vai, e volta, e chama o pessoal de lá para poder acertar detalhes. Aquilo não está bom, chama de novo. E demora realmente. E se o órgão representativo também fizer corpo mole, o corpo mole que eu digo é de não ter interesse de buscar, de correr atrás, de entrar com os recursos necessários, etc. e tal, acaba não saindo mesmo. né? Não sai, Flávio. Porque O que correndo atrás demora, Isso mas aí. se não correr atrás, não sai. Se não fizer o passo a passo, O dever de porque casa. também não adianta a fala por si só. É o que eu falo, o ato pelo ato não resolve nada. Não adianta fazer publicação isso no aí, Facebook. Isso aí. Não, os ativistas de Facebook é maravilhoso, serve para divulgar, mas para resolver a causa não serve para nada, né? Eu acho injusto as pessoas irem para o Facebook fazer a crítica pela crítica. Porque quando eu fazia a crítica, é porque eu estava a serviço. É diferente. Eu levantei, como diz o meu bumbum, né? Não vou falar do sofá para ir em busca do que era meu e dos outros, dos demais, por direito. Né? Fui em busca. E estou aqui realizada. O meu sonho principal eu consegui, junto com todas. Isso não é um trabalho só meu, é o que eu já coloquei aqui. Mas eu era mais aguerrida e a que botava a cara, né, como diz, para bater, né? Então, a gente está realizada, né, Marlene? Que o piso a gente conseguiu. Quando se consegue resolver um problema que o servidor realmente está ali lutando, precisando, acertar realmente a vida do servidor, né? Aí a gente se sente realizado. Apesar de todo mundo ficar criticando, não está fazendo nada, nada se resolve, e que não sei o quê, tanto dano. Mas não é assim, gente. A gente não chega lá e fala pro prefeito, ó, você precisa disso, disso, disso. O prefeito vai dizer, não, pode deixar, nós vamos ali, nós vamos assinar. Não é assim. Tem que existir um acordo, tem que existir conversa, ele tem que saber de onde ele vai tirar aquilo, porque não é para um servidor, dois. Passa por um processo de convencimento que às vezes não é nem convencer o prefeito, Isso, é exatamente. convencer também a Procuradoria do município, Exatamente. a Secretaria de Educação em si, né, a Controlador Geral do município, a galera que, né? Mas muitas só, pessoas tem- acham, Flávio. Às vezes o prefeito até a fim de atender, porque ele não quer E ficar. aí, eu dou parabéns a Dalmi, né? Não é puxa-saco, né, que eu sou governo, que eu não sou nada nesse sentido. Eu sou uma servidora que vou em busca do que é nosso por direito. Né? E eu sempre coloco E isso quando na você agenda. chega lá e tem esse direito atendido, É isso você aí. Eu fica vou satisfeito. dizer, claro. Ele é uma pessoa que, assim, na questão da nossa E não pauta... adianta também que ele não tem o poder da caneta. É isso aí, ele não tem a caneta. Mas, assim, na questão da nossa pauta, eu vejo ele como aliado. Pode ser que daqui a 30 dias, a um ano, eu pense diferente. Mas, nesse momento, eu Até vejo agora ele como tem aliado, sido positiva. como um professor humanista que sente a causa igual a gente, né? E que pode fazer a diferença sim, né? Agora, ele não tem a caneta. Eu não vejo isso do prefeito, porque o prefeito até hoje eu não vi a cara dele pessoalmente. E a gente já tentou agendar reunião com ele, e sempre ele manda como é que fala? O assessor. Não, o assessor. É o assessor que vai lá. Eu nunca vi ele pessoalmente. Não, eu conheço ele. Não, mas pessoa. é diferente, Marlene. Estou falando Pra ser assim, feito. enquanto instituição, né? Enquanto sede.
Porque, pessoalmente, eu não conheço, né? Agora, enquanto instituição, enquanto CEP, todas as reuniões que a gente oficializou, convocando prefeito, secretário, administração, né? E ele não apareceu, né? Eu acho, inclusive, que na mesa do prefeito tem um manual. Tem um manual lá que tem que seguir, porque não é possível. Em campanha os caras sempre dizem que vão fazer, vão acontecer e tal, mas depois que ganha a eleição todo mundo fica igual, né? Essa questão de não ter acesso, de não conseguir falar, de tal, essa coisa toda, porque essa queixa, meu amigo Peixe, que foi eleito aí para falando de renovação e mudança, etc. E tal, essa queixa que a Fátima faz aqui é uma queixa que eu escuto desde que eu sou jornalista, né? E lá se vão 15 anos, né? De que você não consegue. Eu lembro de uma vez que até vocês fizeram um vídeo que eu publiquei nas minhas redes, vocês conseguiram pegar a Mandiocão pelo rabo descendo a escada ali do segundo piso ali da prefeitura. Mas o Mandiocão ele poderia até não atender, mas a gente já teve outras, outras reuniões, ele participou online. De várias reuniões conosco, ele nos recebeu direitinho. Agora entendeu? Só não atendeu, né? A causa. Não atendeu a causa, mas nos recebeu. Esteve ali, conversou, mas nós não conseguimos ainda essa proeza com o novo prefeito. Eu acho que eu espero que a gente tenha até quando mesmo, Marlene? Até 31 de assim, tipo, eu acho que o prefeito deveria ter um dia da semana ou 2 para atender o público, né? Aquele público que quer conversar. A prefeitura Silvio Jardim está fazendo até isso. Até porque a pauta de vocês, né? É uma pauta institucional, né? Exatamente. Não é aquele camarada que está querendo chegar lá para pedir... Nós não estamos lá pedir emprego. Para pedir emprego, para pedir para pagar a conta de luz. Tentar resolver... Né? Pagar o bujão de gás, né? Não é isso, né? E tipo assim, dialogar sobre a categoria, sobre essa isso, a gente não vai lá jogar a conversa fora, não vai lá botar o dedo na cara do prefeito, nem xingar, nem nada. Pelo menos essa gestão nossa é assim, né? De conversa e de diálogo. É a pauta pela pauta, não é jogar a conversa fora. Né? E geralmente quando se foge do sindicato é porque é devedor, é porque não está agindo de acordo com a lei. Agora, isso eu não estou colocando o prefeito de Rio Bonito, estou falando no geral, né? A gente... Não, nós estamos com uma prefeita em Silva Jardim, que ela anda pelas ruas da cidade, vai falando com todo mundo, mesmo depois de eleita. Mas temos problemas em Silva Jardim também, porque a gente oficializa as reuniões e ela não atende. Tanto é que ela não, foi uma outra, da outra gestão. Não, Marlene, o ofício que você levou não, essa semana... esse ano, realmente. Demos 3 datas e ela nem nos deu retorno e mas vai dar ainda. Vai dar ainda. E ela é uma pessoa que, se você estiver na rua, ela faz questão de parar com você, de perguntar qual é o teu problema, o que está acontecendo. Pode até falarem, mas no momento... O Jaime, marido dela, fez isso também. Mas o Jaime, ele nos atendeu e a demanda que a gente teve, ele finalizou, concluiu. Agora, é claro que ela está entrando agora. Exatamente. Né? Então, assim, eu não estou criticando, mas eu estou falando de um fato, né? Que a gente oficializou, demos 3 datas como referência, ela poderia escolher outra e nos... comunicar e está vencendo hoje, 5 horas da tarde, e a gente não teve retorno nenhum. Então eu não posso aqui dizer, né, que os servidores estão nos ouvindo, né, dizer que ela não nos atendeu e ela não nos atendeu. Não estou dizendo que o que Marlene está falando é coisa que Marlene conhece, eu não conheço, né, nem sabia que ela era esposa do ex-prefeito. Também temos que falar de Silva Jardim, que a gente conseguiu na época de Cirlei e Alexandre, né? Foi uma luta de Alexandre que saiu no outro mandato, conseguiu o plano de cargos. O Jaime, ele atendeu, que os pagamentos estavam atrasados, tinha outras coisas, ele também atendeu, mas Silva Jardim tem uma demanda grande. Agora a gente tem um problema muito grande, um problema com Silva Jardim, é que não existe filiado de Silva Jardim. Então como que você CEP, vai buscar uma causa do servidor de lá se eles não contribuem? Não são filiados ao sindicato. Eles preferem pagar 3% do outro sindicato, que não é o sindicato oficial da educação, do que pagar 1% se filiar, né, no CEP. Então fica muito difícil. Como que a gente vai atender a demanda de lá se a gente não tem contribuição? O jurídico ele só pode atender os filiados, né? Aí, para dizer que não tem nenhum, na última reunião... tivemos reunião tem uns 20 dias, né? Isso. De 17, 10 se inscreveram, mas só 2 finalizaram.
porque precisa do contra-cheque, né, preencher a ficha com todos os dados. Então, assim, fica muito difícil o CEP dar essa assistência para Silva Jardim, porque a gente não tem essa contribuição. Não Só dá que a para gente... não dá para se filiar com nome fictício, né? Isso aí. Não, Igual o Só cara que a que gente... na última terça-feira recebi aqui Bonifácio e a nossa amiga Ângela para falar de saúde. E Ângela, que coordena o programa de infecções sexualmente transmissíveis, disse que algumas pessoas chegam lá para fazer teste de HIV e falam assim, eu queria botar um nome fictício, porque não dá para ser Não filiado fictício, Isso né? aí. Isso é tão sério, Flávio, que, por exemplo, Rio Bonito, a pauta andou por quê? Tem eu, Lurdinha, Eliane, tinha Rogério Luiz, todos servidores do município pela mesma causa. Se você não tem representante que busque isso junto ao jurídico, não anda. Não cresce. As coisas só acontecem quando tem pessoas comprometidas com a causa, com a pauta do servidor. Então, Silva Jardim, o servidor, ele pede ajuda, ele verbera, né, a sua necessidade, mas não faz o que tem que fazer, que é disponibilizar representante, né? No caso, diretores, né, que eu espero que eles se filiem. Inclusive também teve uma época que até nós pedimos a eles que eles abrissem, fizessem um núcleo lá em Silva Jardim, ficava até mais fácil. Mas para isso tem que ter contribuinte. Para isso tem que ter contribuinte, tem que Tem abrir muitos uma filiados. eleição também, né? Tem que ter filiados. Mas, infelizmente, não andou. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço para Lucilene Goulart, que nos acompanha aqui, e dizer aqui, ó, é verdade, até hoje eu também não vi. E outra coisa, eu vi o prefeito, eu acho, né? E outra coisa, no processo seletivo estou em 3º lugar e não me chamaram ainda. Auxiliar de cozinha na saúde mental. Lucilene, deixa eu te dar uma dica, igual eu dei aqui pro DJ Jairinho, no dia que a gente estava falando de saúde aqui. O DJ Jairinho reclamou que procurou o pediatra não quis atender o filho dele. Foi no médico, o médico não quis te atender, chama a polícia. Esse é o caminho. Flávio não sou traumático, não. É assim, chama no hospital, chegou no posto de saúde, o cara não quis te atender, chama a polícia, gente. Rapidinho atende. Rapidinho resolve, né? Verdade. Nesse caso aqui, Lucilene, você tem que procurar saber se existe alguém que ficou atrás de você nessa pegada aí no seu lugar, em 3º, em que você ficou em 3º, o cara que ficou em 4º, em 5º, em 6º, você tem que materializar a presença desse sujeito que ficou atrás de você no processo seletivo, documentar isso e ingressa na justiça, entra com mandado de segurança, que a sua vaga vai ser oferecida. Esse é um problema que nós temos aqui na nossa cidade também. A moçada perambula pelas redes sociais e assim, a rede social não resolve o problema. Expõe o problema, mas não resolve. Né? Então, o caminho é esse. Se o sujeito ficou em 5º, em 6º, em 7º, em 10º, é apadrinhado por não sei quem, ficou no seu lugar, você está em 3º lugar e não foi chamada, né? Você tem que materializar isso, né? Você tem que gerar. Não adianta chegar lá também e dizer assim, ficaram no meu lugar, mas cadê as provas? Né? Então tem que ter toda uma comprovação e você vai entrar com mandado de segurança, acho que esse é o procedimento, e a sua vaga vai ser garantida. Simples assim, gente, né? É mais ou menos isso aí, Lucilene. Fica essa dica aí para você que está nos acompanhando. Boa tarde aqui para o Miranda Azeredo, nos prestigiando também. Segue, Fátima. Voltando à nossa prestação de contas, né? Que eu falei de 1/3 de férias, né? Para receber em janeiro. Falei do piso nacional, que a gente conseguiu proporcional à hora trabalhada, mas conseguimos. Sim. Né? Porque Macaé paga o piso total, né? Que a realidade é outra. Também da pauta, né, que já foi para a nova gestão, do pagamento saía no máximo até o 5º dia útil, mas na verdade ele tem que ser pago até o último dia útil do mês, né? Está acontecendo era uma reivindicação nossa judicial, e está acontecendo tanto para o ativo quanto para o inativo, quer dizer, aposentado, né, e os que estão na ativa. E tem a pauta do Ministério Público, que, no caso, 1/3 de planejamento, que a promotora já determinou que eles têm que cumprir, mas a gente, por causa da pandemia, não teve como fiscalizar e nem tem como, né, ainda, mas voltando às aulas dito normais, aí a gente já tem como fazer
visitar as escolas e ver se realmente está implementado. Vale lembrar que esse é aquele dia que você recebe de folga para fazer o planejamento da semana, né? Porque não é justo você usar o seu sábado e o seu domingo, que você está lá, você está dando atenção à família, está lavando roupa, etc. e tal. Afinal de contas, não ganha hora extra, né? Não, afinal de contas é trabalho, né? O planejamento é trabalho. Então você e tem se que fazer você fizer sábado e domingo, você não vai ganhar hora extra. Exatamente. O concurso, que também a promotora já determinou, né? Isso não nessa gestão, que assim, eles estão se sentindo muito confortável. Né? Essa gestão está se sentindo muito confortável, eu acredito no trabalho de Odauni, mas ele não acompanhou as audiências e todos os entreveros que teve, né, com a promotora, então ele está se sentindo assim, muito confortável com a promotora. Mas ela conhece a raiz do problema de Rio Bonito, relacionada à educação. Então ela sabe muito bem como atender essa demanda. Então, foram duas coisas que foram determinadas no outro governo, que não se cumpriu por causa da pandemia, e a gente também não teve como remarcar as audiências, porque não poderia aglomerar. Né? Remoto, então, foi um texto de planejamento e a questão do concurso, que a outra gestão tinha deixado já engatilhado, e essa gestão disse que não estava de acordo com a lei, que não sei o quê, que pra gente não interessa. O que interessa é que se cumpra o que a promotora determinou, né? Que se faça o concurso, que até atende a demanda do imprevisto, porque eles dizem que não tem verba suficiente, que por isso que pagava atrasado, e aquelas coisas que a gente sabe que não existe, né? Mas é enrolação, embromação para enganar o servidor. Então, são essas duas coisas. Mas assim, Fátima, eu acho que... E tem a demanda, né, que ainda precisa ser atendida, que ainda está em processo, que é a mudança de nomenclatura dos auxiliares de educação, que que o jurídico vai estar dando andamento junto a Marcele. Porque a gente já fez todas as reuniões, auxiliar de educação infantil e auxiliar de inclusão. É a mudança de nomenclatura. Precisa de vontade política para se fazer. Sim. E a gente está vendo, assim, todas as reuniões que a gente teve, que não está tendo essa boa vontade política. Fica o secretário, fala que está na administração, a administração diz que está no planejamento, do planejamento diz que está não sei para onde, e eles não têm a finalização, que é fazer a mudança de nomenclatura. Aqui para nós, eles receber o piso. Aqui para nós, falando dessa questão da nomenclatura aí, o filho da puta que escreveu esse edital lá atrás, aí foi erro. O cara fez de sacanagem ou ele errou mesmo? O que vocês acham? Era tanta incompetência que eu acho que é tão óbvio, né, cara? Porque a pessoa aí agora vai querer brigar, porque ela prestou um concurso, houve um edital. Atribuições de professor. Atribuições de professor. Mas você não vai ganhar como professor. Até ali tinha o salário. Pois é, e assim, eu acho até para... é um número reduzido. Para falar com a galera que está em casa nos acompanhando. Então, nós estamos falando de duas funções aqui dentro da educação, né? Isso. É o auxiliar de inclusão e o auxiliar de educação infantil, que são coisas diferentes. Inclusão é aquela moçada que trabalha com alunos com necessidades especiais, etc. E tal. E o auxiliar de educação infantil é o auxiliar comum. Está auxiliando ali o professor. E esses dois cargos, eles têm salários diferentes. Um ganha um pouco mais do que estou falando que recebendo menos que o mínimo. Eu não vi o contra-cheque, então não posso afirmar. Não, mas independente de quanto que é. Eu quero me centrar nisso aqui. Um ganha mais do que o outro. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que deram um nome errado lá no edital e a moçada que foi aprovada acabou sendo aprovada para o cargo de menor remuneração, sendo com que o cara... atribuição de professor. Com a atribuição com as mesmas do outro, atribuições do professor. Pois é, cara. Então, assim, que coisa esquisita isso, né? Que aí, barbeiragem de que... Aí vai alega. Não, mas você, quando prestou o concurso, você leu o edital, você sabe... Mas tá errado, né? Aí você vai trabalhar, você vai assumir as funções daquele professor. Se você está fazendo as funções de um professor... Aí você vai ganhar menos? Não tem como, né? Porque faz planejamento, tudo. Tudo que o professor faz. Relatório, tem que estar junto do professor na hora. Sim. Então, é a função de professor. Claro. Professor auxiliar. E não auxiliar. Nesse caso, quem ganha o salário que é menor é desse auxiliar de inclusão, é isso? Os dois. Tanto de... Pelo menos na comparação ali, o que ganha mais então é o... Não, nenhum ganha mais. Eu não vi contra-cheque. Pela fala, né?
Não estou falando isso porque eu não vi contra-cheque Sim, de sim, ninguém, sim, então sim, não sim. posso afirmar. Não, o que eu ouço Pelo dos servidores é isso, é entendimento, porque tem um pelo salário que é menor que o entendimento, outro. os dois precisam ter nomenclatura de porque o professor salário auxiliar. do Fala no auxiliar, microfone. o salário do auxiliar é bem menor do que o salário de professor Do da professor. turma. Perfeito. É a turma. piso, eles... Mas assim, eles têm a mesma função ali na sala de aula. Sim. Fazem o E mesmo a serviço carga horária é praticamente. maior, precisa E a ser... carga. Pois é, aí quer dizer, um tem a salário carga horária é bem também. diferente do outro. Aí eles não podem ter, porque o professor ele pode ter 2 cargos. O auxiliar ele não pode, porque a carga horária é maior. Então, se faz essa mudança de nomenclatura, aí já muda, né? Tanto é que ele, por exemplo, trabalha de manhã, né, com um professor, aquele professor cumpriu a carga horária dele e foi embora. Aí, na parte da tarde, vai entrar um outro professor, Mas ele continua. não é, Fátima? Ele continua ali, cumprindo aquela função novamente. E para ganhar bem menos. Entendi. Aí complica, né? São as quedas de braço, né? Que é preciso ter, as lutas, Aí né? a gente escuta que não tem jurisprudência judicial, que isso, que aquilo. Cada reunião é uma conversa e não se finaliza, né? E isso a gente está acompanhando, não é dessa gestão agora, desde lá do governo, vou dar nome agora, desde o governo de Solange, passou Sim. Mandiocão, e a gente continua na luta. É uma injustiça, né? A gente conseguiu o salário de professor e isso para mim dói, porque eu quero garantir de que todos tenham os mesmos direitos. Ainda tem aquela questão de alguns professores que eu não entendo, né, de achar que porque ele é professor auxiliar, que ele não tem o direito ao piso. Que história é essa, gente? Quer dizer que eu quero para mim e não quero para o meu colega? Né? Eu não consigo alcançar essa forma de pensar. E aqui em Rio Bonito tem muito preconceito em relação a várias coisas que a gente precisa mudar. Quando se fala de salário, falta acabar com a gente, né? Que acha que a gente pode resolver tudo. Quem dera se a gente tivesse a caneta, né? O sindicato pudesse fazer os milagres. Mas a gente não pode. A gente só tem o caminho legal, né? Os atos que a gente pode fazer para dar aquele empurrãozinho, as reuniões, as pautas, são esses os caminhos. Né? Não existe outro. Milagre, diretor de sindicato não faz. E diretor de sindicato, ele não é sozinho. Ele está ali como representante da categoria. Por isso que falo, o CEP somos todos nós, nossa força, nossa voz. Se não for todo mundo junto, unido, nada acontece. É o colegiado, né? É isso aí. O colegiado, né? É igual eu sempre falo, Então, que a associação de moradores, né? É a associação de moradores, não do morador. Que às vezes o camarada assume lá a presidência, some todo mundo e ficam reclamando do cara que virou presidente da associação. E eu sempre falo, gente, não é associação de morador, não. É associação de moradores. É no conjunto, é no colegiado. O cara só representa todos aqueles isso. moradores. Mas na hora da luta, na hora dos pleitos, né, todo mundo tem que estar junto. É mais ou menos essa pegada. Um beijo e uma boa tarde aqui para minha amiga Simone Silva, lá em Tanguá, nos acompanhando. Simone trabalha como bibliotecária, né? E sempre que pode está dando umas piadinhas aqui no programa Flávio Azevedo. Um beijo para você, Simone, tudo de bom. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui nos prestigiando. Você que está chegando agora, 16 horas 34 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense. Vocês acharam que não ia ter tanto para falar? Ainda tem, viu, Já está acabando o programa, viu? E aí... Ainda tem uma parte, assim, E aí estamos recebendo aqui as representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Núcleo Rio Bonito, Silvio Jardim. Maria de Fátima Monteiro e Marlene Osório, aqui conosco nessa tarde, falando sobre essa luta dos profissionais de educação a respeito de uma série de questões e eleições que terão aí que, para participar do processo eleitoral como candidato às funções, às diretorias, você tem que estar sindicalizado até o dia 16 de dezembro. Não pode esquecer disso. Né? Segue aí na sua pauta aí, Fátima. Olha, dizem que a gente não fez nada. Você viu? A gente já está aqui quase que... E a pauta tem 1h30 quase aí. Pois é. E eu só falando, né? Porque se me deixar, eu falo. Se deixar ela vai à tarde, vai à noite. Mas é sempre com causa... Lógico, claro. Nunca aleatório.
o que falta dessa agenda do Ministério Público? Eu já falei de duas coisas que já foi determinado que se cumpra, que é o concurso e um texto de planejamento, que é em Macaé a gente fala o PI, que é o dia que a gente fica em casa para fazer o planejamento. Esse dia você não pode estar com o aluno e nem ter nenhuma obrigatoriedade com a escola. É o seu planejamento. A não ser que na escola tenha internet, tenha um espaço só para você, tenha uma sala ampla, né? Mas não é para ir para a praia também não, né? Não, claro que não. É para você fazer o seu planejamento, né? E isso o coordenador vai conferir, a orientadora pedagógica, você tem o seu plano, né, de trabalho. Não é essa coisa largada e de qualquer jeito. Você vai fazer o seu planejamento. Mas também quem tem que organizar isso é a Secretaria de Educação, não é o professor, né? O professor ele vai fazer o que é de direito, planejar. Quem é responsável por essa organização? Secretaria de Educação. Perfeito. Voltando, né? O que faltou? O tal sonhado plano de cargos. Que uns falam PCCR, as quantas, eu prefiro falar plano de cargos. Todo governo muda o nome, né? Assim, aqui, nossa amiga Eliane, né, que está de frente, Lurdinha está de frente ao Fundeb, só que no caso é a amiga dela que é a presidente, ela é a regente. Então, assim, Eliane fez um excelente trabalho, né, junto com a comissão, que até o Ciraldo fazia parte e outros representantes. Só que esse trabalho ele ainda não foi finalizado, né? E continuamos na mesma luta, porque é uma pauta do Ministério Público e se a gente não conseguir fechar, provavelmente a gente vai ter mais uma audiência, porque Maiara vai pedir agora, né? Aí eu não sei se vai ser presencial ou online, mas o que interessa pra gente é estar buscando essa pauta, né, essa agenda que está lá para trás e que por causa da pandemia ela não se finalizou, porque a gente queria muito, né, a gente lutou muito, então a gente buscou que essa pauta fosse finalizada, né, no final da nossa gestão e que viesse outras, né, e que quem fosse entrar tivesse outras demandas e fosse coisa. Mas, infelizmente, a gente não pode com a morosidade da justiça e muito menos com o tempo de exceção, que é a pandemia. Então, foram duas coisas, né, que acabou não nos ajudando. Mas, como se diz, nós estamos a serviço e quem entrar vai estar a serviço. Então, eu espero que continue, né, tendo o mesmo, mesmo comprometimento, já existe uma situação a mesma rolando, vontade. Né? E assim, já é uma agenda que existe, que a gente já levou tudo quanto é forma de documentação para comprovar. Então, assim, se tiver mais, né, que a próxima gestão leve, né? Mas que a gente espera que seja resolvido. E que esse governo aí cumpra-se, porque foi uma promessa de campanha dele. Eu tenho visto a Adelmi se esforçando, mas a gente precisa mais. A gente precisa do plano concluído e aprovado. É isso que eu espero dessa gestão. E não é no final, não, porque senão fica a toque de caixa e faz igual Solange, Zé Luiz e os demais que Aquele passaram. primeiro plano de cargo de salário que foi feito lá em, se não me engano, em 99, 98... continua. Porque senão não recebia o Fundeb. Somente aí fizeram a toque de caixa, um negócio maluco lá de meia-noite até 6 horas da manhã, que juntaram a turma lá para fazer. Aí fazem tudo no apagar das luzes. Não dá certo. E que às vezes com artigos e cláusulas que acabam mais atrapalhando a vida claro do servidor. Que a gente não tem o poder, né, assim, o voto nosso, ele não é supremo, né, que é uma comissão e dentro dessa comissão o que você propôs, ou melhor, o que o sindicato propôs pode efetivar ou não. Mas ele vai estar ali lutando pela causa, né, e tentando colocar a nossa pauta em andamento. Eu vejo o Adelmi como não vou dizer aliado, porque senão vai dizer que a gente está corrompido, né? Eu acho assim. Como parceiro. Em fato, né? eu acho assim. Ele, antes de tudo, ele é professor. Isso aí, é o que eu já falei. Eu vejo ele como uma pessoa que quer sensível à causa. Não, mas existem professores. Mas ele é governo. Existem professores que quando estão com cargo, eu sou só governo, ele esquece que ele é professor. Não, eu vejo essa boa vontade nele. Então, a boa vontade não ele faz, pensa, né, tudo. também com a cabeça de professor. Isso vai servir para mim também. Embora seja governo, ele ainda não ele é professor. Ele não pegou a lógica do Capitão do Mato, né? Não.
Que é o cara que vira mas eu já tive Espero assim, que não fechamento pegue. de escolas, algumas situações que têm chegado pra gente, algumas demandas, que eu já começo a questionar. Eu espero que seja só um questionamento, que eu não venha a efetivar, né, essa visão que eu estou tendo agora. Isso é mais um alerta, né? Porque tudo chega-se ao sindicato, mesmo que não seja de forma oficial. Pô, é verdade, né? Não, isso é fato. Essa questão aí de fechamento de algumas escolas, que até eu não concordo, mas para a gente agir, a gente precisa que tenha a denúncia formal. Eu quero até aproveitar a oportunidade de mandar um recado para o governo, né? Desse negócio de Porque estão fechamento de dizendo escola. que o Ministério Público é favorável. O Ministério Público não é Uma favorável ao das fechamento de nenhuma já escola. tentaram fechar o Castelo Branco lá em Jacundá, a última escola agora que estão falando é a Castro Alves de Catimbau, etc. E tal. Eu acho que a o do governo. Sambê. A do Sambê também, isso é. Do Ira Avelino, que foi uma escola, eu trabalhei lá há vários anos, é uma escola assim de referência. Pois é. Né? Mas vem cá, qual a razão de fechar? Né? Eu acho que o governo tem que vir a público e dizer assim, olha, nós precisamos realmente fechar. Seja parado por quem for, mas apresentar para a sociedade, sobretudo a comunidade escolar, porque deixa, Fátima, uma coisa cair no campo do disse-me-disse, da conversa, eu acho que tem que da ter conversa de transparência, corredor. né? Pois é. E aí, nessa conversa de corredor, acrescenta-se algumas informações que às vezes não são reais. Né? Por isso que eu falo. Então o governo tem que vir a público, o secretário, o prefeito, vir a público. Olha só, galera, a gente tem aqui tantas unidades que a gente vai ter que fechar. Se não fechar agora, vai fechar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, etc. Mas precisa fechar. Por essa é a razão. O que a gente pode fazer para não fechar? Precisa acontecer isso. E aí? Vamos fechar? Né? Eu acho que ser pragmático. Tem que ouvir a comunidade, não é chegar lá e despejar tudo e falar vamos fechar isso e aquilo. Né? E ainda usar o Ministério Público como referência para fechar a escola. Isso eu tenho clareza, porque Macaé fez a mesma coisa na escola da qual eu trabalho e a gente reverteu isso tudo, porque o Ministério Público não apoia fechamento de escola, seja ela qual for, né? Seja qual demanda. Tem que ter, assim, razões e motivos muito sérios para se fechar, né? Perfeito. Ainda mais a do Ira Avelino, que é a única referência que a comunidade tem, né? De cultura, de tudo. Eu acho que esse é o grande detalhe. E o Sambê não tem nada, a não ser um posto lá que ninguém sabe para que serve. Eu acho que esse é o grande detalhe do fechamento das unidades escolares, que junto com as igrejas locais, é o que dá aquela sensação de pertencimento, de identidade, né? O que me incomoda é que às vezes a escola é fechada e porra nenhuma é feita ali naquele ponto onde estava a escola. Não se coloca um centro comunitário, alguém dando uma aula ali de crochê, apenas de costura. Mais um prédio abandonado. Exatamente, né? Como tem várias escolas aí fechadas, que você chega lá, tem uma família morando dentro, porque fulano, para fazer uma política, botou ali aquela galera para morar, para poder ganhar um voto. E não é assim que tem que ser feito, né? Eu acho que vale essa ponderação aqui, né? Então, assim, eu entendo a questão econômica às vezes, mas tem que se olhar também esse viés, usando a palavra sua aqui para Dalmi, né? Esse viés humanista, né? Esse viés da identidade, né? Esse perfil da galera que está ali e tem naquela instituição, naquele prédio, algo representativo, inclusive do próprio poder público, né? Então, agora, essa conversa tem que ser feita com a comunidade escolar, com a localidade onde a escola está inserida, com os profissionais que estão ali. Não é... Tem que ser feito um estudo, né? Exato. Estudo. Não é simplesmente chegar, vamos fechar porque tem turmas muito seriadas, a gente não quer turma muito seriada e que não sei o quê. Primeiro tem que ouvir a comunidade. Aí pega, remaneja o aluno para outra escola. Aí tem que usar transporte, essas coisas todas, né? Pois essa ponderação que eu acho que falta por vezes na hora de se discutir o fechamento de uma unidade escolar. Faltando 15 minutinhos ali para o final do nosso programa. Tem mais coisa aí na sua cola aí, Fátima? Não, as urgentes, as emergências, tá aqui, né? Eu tô achando que vocês vão ter que voltar aqui de novo, tem, Flávio. No plano de cargos, a questão assim... Nevrálgica? Eleição para diretores. Ah, sim. Isso aqui está dentro desse plano de cargos. Então, é fundamental para se libertar, né, os servidores e também a comunidade. Né? Nada melhor do que um processo democrático, né, para eleição de diretores de escola. Porque os diretores de escola de Rio Bonito, eles são o tempo todo, né, manipulados e
manipula o seu grupo ali O seu de entorno. trabalho, o seu entorno. O colegiado ali. O colegiado, isso. Que mantém Então, a unidade. para Rio Bonito crescer, né, dentro dessa questão aí de educação, precisa-se de uma gestão democrática. Né? E não é do jeito que eles estão colocando, que as escolas maiores que vão começar primeiro, que as escolas pequenas não têm. Mas esse não papo tem nós já jeito. escutamos há muito tempo, né? Não, mas é Há a muito fala que eu tempo ouvi que na existe última, essa fala. na Não, vai última começar pelas reunião. escolas maiores. Não, porque tem não sei quantos alunos funcionários. Não pode ser escolinha pequena, mas até Mas hoje... eles não podem, isso também faz Agora, parte da eu pauta acho do muito Ministério legal, eu acho muito legal essa Aí fala, essa questão da eleição de diretores. Acho que tem que ser desse caminho, mas eu acho que esses eleitores precisam ser melhor preparados também, né? Não, mas é a comunidade escolar, Isso. é o servidor. a comunidade Pois escolar é, sempre isso aí. mas é esse pessoal aí que eu estou falando. É. Tanto o profissional de educação que vai votar, quanto o pai de aluno que vai lá, esse pessoal precisa de uma certa orientação, porque não Mas pode... esse processo ele é orientado É, quando se implementa, quando faz o projeto, tem que ter todas as Cada demandas ali. diretor que vai concorrer, ele tem que ter um projeto para a escola, ele tem que chamar a comunidade, ele tem que conversar com essa comunidade, apresentar o que ele quer fazer com aquela escola. Não é de qualquer o que ele jeito, não. deseja. Apresentar aos um alunos, projeto político aos- ao cara que é isso, candidato a prefeito. isso né? Exatamente. Uma- tem que uma ter um plataforma Todas de as metas, proposta. isso aí, Isso, exatamente. com discussão, Tem que tem ter que um ter projeto. esses espaços. Macaé faz, é a melhor coisa. Eu trabalho lá, é a melhor coisa que existe. Porque é claro que não é perfeito, Sim. né? Porque ele não existe Sempre perfeito. existe alguma coisa a se Mas, melhorar, né? com Qualquer certeza. situação. É muito melhor do que esse gado que a gente vê. Me desculpe a palavra, porque eu sempre coloco que eu não sou Maria vai com as outras, porque às vezes as pessoas pensam lá da cabeça torta deles e querem que o CEP faça o que eles querem. Não é assim as coisas. O CEP ele tem estatuto, ele tem, né? Tem o jurídico pra gente. Um órgão autônomo, né? Isso aí. Não... Então a pessoa precisa ser autônoma. É essa autonomia que a gente busca no cargo de direção de escola. Perfeito, perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para a minha amiga Alda do Basílio, que mandou uma mensagem simpática aqui para mim pelo WhatsApp, dizendo que está na nossa audiência. Beijo para você, Alda. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e os amigos que estão todos aí ligados na nossa programação. Minha amiga Simone Silva, que vai acompanhando a gente aqui atentamente, escreveu aqui, ó, fechar uma escola é um absurdo, né? Diz aqui a minha amiga Simone. Beijo para você, Simone, nos acompanhando e nos prestigiando. E obrigado, Alda, pela sua audiência aí também. E os demais amigos ligados no nosso programa. E você que vai assistir depois, né? Eu encontrei o Jorge dias desse... na cidade de Flávio, rapaz, você sempre salva a minha noite, que a minha mulher fica vendo aquela porcaria de novela, que eu não aguento com aquilo, e aí eu ligo meu telefonezinho lá, deito na cama, meu irmão, e fico assistindo o seu programa, né? Então eu falei, pô, você leva a Flávio pra cama, né? Que beleza, hein? Abraço aí pro meu amigo Jorge e tantos outros que acompanham o programa à noite, quando chega em casa do trabalho, né, etc e tal. E muito obrigado a essa rapaziada que assiste a gente depois aí. E a você que está assistindo a gente agora também, ou ouvindo o programa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos já, caminhando aqui para o final da nossa conversa. Fátima e Marlene, mais o que precisamos acrescentar aí nessa prestação de conta e informações? Aqui claro que tem Esgotou? outras demandas, mas assim, as principais eu acho que, poxa, é pouco, Flávio? Não, de forma Né, alguma. Marlene? Eu pensei que você ia ter que voltar aqui semana que vem. O Não, convite está aberto. É só... Mas e aí reforçar mais uma vez aí, amanhã temos assembleia virtual para escolhermos os participantes das comissões. A Assembleia amanhã é virtual, né? Isso, É isso. virtual. Mas aí como é que faz para entrar? Tem que se Tem que se inscrever. inscrever que Ali nós no vamos mandar o link, já tem o link, É. né? Naquele folder que Bruna coloca, a data, aquilo tudo, já tem um linkzinho ali que você tem que entrar, se inscrever. Não, isso é algo oficial, né? Vai fazer parte das eleições, precisa estar lá quem participou. Ou seja, documento, né? Isso aí. Tudo Obrigatoriamente no você tem que sindicato ter é esse- feito dessa forma, né? Documentado. pra não se em ata. judicializar. Tudo que a gente participa, a gente faz ata. Eu sou péssima para fazer ata. Quem é ótima é a Eliane e Luidinha. Mas a gente está sempre juntas, porque
é todas unidas, né, Marlene? Um pela Mas eu outra acho e que todas pela causa. a proposta do colegiado acho que é mais ou menos isso, né? Você vai explorando as potencialidades de um e do outro e tal, para formar um corpo. Eu falo muito, né? Mas assim, eu não consigo tinha, falar e escrever. eu não tinha notado isso, Fátima. Ninguém não. Para nisso, eu mandar um abraço aqui pro Pedrinho, Eu tenho né? consciência. Mandar um abraço aqui pro Pedrinho, que é o esposo da Fátima, né? Ele Nosso amigo é Pedro. parceiraço. Mandar um abraço para ele. E Olha, os filhos também. Pedrinho, a mulher está numa elegância aqui, meu irmão. Que eu vou dizer uma eu coisa, sempre fui, hein? né, Marlene? Mas é isso, meninas. Vamos caminhar aqui para o nosso final hoje aqui, agradecendo a visita de vocês aqui. É sempre um prazer recebê-las aqui no nosso programa, né? E as palavras finais aí para a categoria da educação, para quem estiver acompanhando o nosso programa. Marlene, Fátima, Pode falar. Quantos minutos eu tenho? Brincadeira. Gente, eu peço desculpa, né, pelo nervosismo do início. Não, né? Eu que espero isso. que eu tenha dado meu recado. E acredito muito na causa do servidor. Tanto é que eu estou ainda em serviço, né? E espero que outros estejam a serviço, né? Que façam inscrição, né? E que deixe de ser lá o ativista de Facebook, né? Do sofá. E que realmente venha lutar pela causa. Porque eu estou aqui e eu acredito. Flávia Azevedo uma vez virou para mim: você acredita no Ministério Público? Eu acredito. Porque se não fosse ele, a gente não tinha conseguido o piso, não estaríamos com essas pautas aí em andamento e que eles têm que cumprir. Então, quer dizer, funciona, mas você também, enquanto servidor, tem que fazer denúncia, tem que comprovar, tem que essa é a fundamentar, questão, né? Não é o dito pelo não dito. Tem que haver provocação, né? Isso aí. O debate, ele é importante, mas ele só conclui se você fizer o dever de casa, que é a documentação, né? Com data, com quem participou, assinaturas, tudo ali direitinho. Eu vou procurar vocês aí na segunda e terça-feira para saber sobre a Assembleia de amanhã, como é que foi, né? Essa adesão aí e o que vai acontecer, né? A partir da presença ou não das pessoas participando. Eu espero que todos, né, pelo menos alguém lá, que tem um colozinho, que esteja interessado, que queira participar, porque senão vai ficar difícil. E não adianta mandar mensagem para mim depois, viu, não gente? adianta Eu lembro mandar, que naquela manifestação que o pessoal do colégio José Matoso Maia Forte fez há uns 5 anos atrás, falando que o Estado estava pretendendo finalizar um turno, né? Porque era 2 turnos, manhã e tarde. E aí o Estado resolveu fechar um turno do Colégio Matoso, se não me engano fechou um turno também do Antônio Lopes Campos Filho aqui no Basílio, eram 3 unidades, mas a que seria mais impactada foi o Colégio José Matoso Maia Forte da Praça Cruzeiro, que é um colégio estadual. E aí o pessoal foi para a rua, fez manifestação, professores, alunos, etc. e tal. E o Rio Bonitense deu de ombros, né? E eu achei interessante, inclusive, que tinha lá alunos desacompanhados dos responsáveis, né? Que eu acho que o responsável tinha que estar naquela luta ali também. Beleza. 6 meses depois começa a pipocar mensagem no meu WhatsApp, nos meus canais. Olha, Flávio, você está sabendo? Mas de quê? Um absurdo, vão fechar o turno. Eu falei, mas agora a Inês é morta. E aí eu mandava o link da entrevista e da reportagem que eu fiz na época para todo mundo que me mandava a reclamação. Então, pessoal, olha só. Corremos o risco de não termos, agora falando do CEP, de não termos de representatividade local aqui no núcleo local. Isso nos preocupa. Porque aí todo esse trabalho que a gente desenvolveu, Liane, são 9 anos, Liane lá atrás, junto com Cirlei, Alexandre, aí depois veio a gente, mais 6 anos, são 9 anos de luta para conseguir o piso. Então, quer dizer, se não tiver essa continuidade do trabalho, vai morrer tudo que a gente já fez. Então, e nenhum dos que estão agora pode se candidatar, se inscrever para essas eleições.
Então, eu espero, né, que esses que ficavam lá no Facebook e aqueles também que acompanhou a gente tem muita gente boa, muita gente que estava ali muita junto, gente aguerrida, prestando que serviço, gosta realmente da luta, a do serviço embate. junto com a gente. Eu Tem tenho ideias boas. Isso aí. Tem que colocar também que essas pessoas somaram e fizeram a diferença. E eu espero que elas estejam a serviço, porque a gente está saindo. O que eu tinha... Posso até ter mais a contribuir, mas no momento que eu tinha de contribuir, já foi feito. Então esperamos que essas pessoas se lancem, né? Que se inscrevam. Quem não se filiou, que se filie. Só tem menos de uma semana para se filiar. A nossa Porque depois contribuição Inês é agora, morta, como você já disse. a nossa contribuição agora é mais para as assembleias, para os debates, Isso né? aí. Para os assuntos em que a comunidade de professores possa estar inserida. Né? E para os que vão entrar, né, que eu acredito muito que muitos vão estar a serviço, porque é tanta gente para criticar, e também não são só os que fazem as críticas, são também os que somavam com a gente. Essas pessoas precisam dizer sim. Né? Assim como eu disse, Marlene disse, Eliane disse, Lurdinha, Rogério Luiz e tantos outros, como Dora, Helenice, né, Renata. Não posso esquecer, são muitos, né, que estavam a serviço. Pessoas que somaram e fizeram a diferença para que a gente tivesse o piso agora. Então eu espero que a gente está saindo. Eu estou deixando isso bem claro, já tem bastante tempo. Todos estão saindo. Não vai ficar representante dos servidores municipais. Do Ou município seja, de vai- O Estado vai ter o CEP Central. Se Alguém do vier, CEP se Central... vier alguém mandado para cá, vai acontecer simplesmente não vai que atender a demanda. vai ter alguém estranho a essas pautas Isso, locais, isso. sobretudo. Claro que É. eles vão fazer o possível. Mas Lógico, o eles possível quando não é o vêm suficiente. para fazer a luta, eles realmente fazem a luta, sabe? Só que como uma pessoa da comunidade... Não, mas eu digo assim, É mais fácil. não está acompanhando desde 10 anos Não, atrás. isso né? aí. Tá, não. Porque essa experimentação acaba sendo importante Isso, também. exatamente. né? São pessoas aqui locais. É o governo local. Então, aquela conversa fica mais fácil quando a pessoa que está ali no núcleo é da localidade também. Conhece cada ponto dos problemas dos Perfeito. professores. E no Meninas, mais, foi um prazer. agradecer. Vai lá, Obrigada. Tá? Obrigada a todos. Obrigada pela audiência aí de Flávio. A moçada está lá. Obrigada pela audiência. Espero que possamos vir outras vezes, né? Pega um programa gravado aí. Dele. Tá. Boa tarde a todos. E eu também Fala, quero agradecer ao Flávio, né? Eu acho que, assim, foi muito bom, né, a gente ter vindo aqui. Espero que os servidores tenham entendido a importância, né, e que realmente estejam a serviço, né, que eu espero que eles entendam. E agradecer a sua boa vontade, né, e o seu programa também. O programa Flávio Azevedo está sempre de portas abertas para recebê-las aqui, como a gente sempre recebeu, e para tratar desses temas aí, né? Recebendo hoje aqui, minha gente, a moçada aqui do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, né? Maria de Fátima Monteiro e Marlene Osório conversando aqui conosco, né? Agradecer a elas essa tarde aqui conosco, nesse bate-papo aqui. E é isso, beijo no coração de todos, um bom fim de semana. Lembrar para você que amanhã nós teremos a primeira corrida noturna de Rio Bonito, a Rio Bonito Night Run, corrida e caminhada. Já tínhamos ontem 600 inscritos, num percurso de 5 e 8 quilômetros. Então, minha gente, vai ser uma noite de festa amanhã. Hoje será lançada a Semana do Esporte, feita pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que vai se estender até a próxima sexta-feira, 17, quando será finalizada com a questão da entrega lá a entrega do prêmio, né? do prêmio não, da comenda do Amigo do Esporte, né? Que é Dia Municipal do Esporte, 17 de dezembro. Então vocês estão todos convidados, né? Daqui a gente vai para Tanguá acompanhar a inauguração do CRAS lá e também do lançamento da Guarda Mirim. E a qualquer hora eu volto em live aí, talvez com o prefeito Rodrigo Medeiros, né? E de Tanguá eu vim para o Rio Bonito para o lançamento da Semana do Esporte. Né? Ou seja, vamos trabalhar até de noite hoje, né? Minha prima Clarice, beijo para você. E estive na sua terra hoje de manhã, ontem à noite, e vou voltar agora para a inauguração.
Fátima e Marlene, muito obrigado. Você que está nos acompanhando, você que vai nos acompanhar, você que esteve nos acompanhando, muito obrigado. Bom fim de semana a todos. E parabéns para mim, porque domingo é meu aniversário, né? Então não vou poder receber os parabéns dos amigos que vão estar nos acompanhando, então já vou antecipando aqui, mas podem mandar os presentes lá para casa, não tem problema não. E se puder mandar depois, não puder mandar domingo, a gente aceita também. Não tem mistério não. Gente, abraço, beijo no coração, vamos em frente e a gente vai ficando por aqui. Vocês não desmontem a cena não, porque a gente vai fazer uma foto ainda ali. Tá bom? É isso, gente. Abraço grande, valeu. Beijo no coração. A gente vai ficando por aqui. Conseguimos, né? Vocês vão deixar o vivo lá, tá? A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo. E eu sou pessoa de qualquer segredo. A minha vida é um livro aberto. Todos já conhecem.